Queridos, eu quero dizer para vocês que, sem nenhum tipo de orgulho, nenhuma soberba, mas nós temos visto milagres incríveis da parte de Deus. É gente surda ouvindo, é gente muda falando, é gente cega enxergando. Certa vez um homem foi trazido numa noite de milagres que nós fizemos na nossa congregação, foi trazido de uma outra cidade. Quando eu vejo tudo que eu vou fazer agora e demonstrar é com muito respeito. Amém, amados? Amém? Entra uma família empurrando uma cadeira de rodas, e mais ou menos onde está o pastor, é o irmão do pastor Júnior? Jason, é o Jason, não é o Jason. Jason é bonito? É isso. Mais ou menos ali, coloca uma cadeira. Pensa num homem de 1,80 m, só que depois eu fiquei sabendo do peso dele, tinha menos de 50 quilos, todo retorcidinho naquela cadeira de rodas. O único movimento que ele fazia, que ele tinha no corpo, era daqui para cima. Ele só fazia assim o tempo todo. Só isso. Terminou o culto, eu terminei de pregar e eu desci e fui orar com ele. Quando eu estava indo orar com ele, Deus me disse: eu vou curá-lo. Eu disse: pá. Eu orei, amados, com toda a minha fé. Você sabe o que aconteceu naquela hora? Nada. Eu orei de novo com mais fé ainda, e eu nem preciso lhe dizer que não aconteceu nada. Absolutamente nada. Da mesma forma que ele entrou na igreja, ele voltou para casa. Só que durante a noite, aquele homem começou a se revirar na cama e se mexer, e de repente ele desperta, não sei, próximo da manhã, ele olha, ele não falava mais, ele não mexia, ele olha para a mulher dele e diz: eu não sei se ele disse, eu estou com sede ou estou com fome. Queridos, aquele homem foi completamente curado. Um dia pode aplaudir, depois eu conto o resto. Um dia eu estou na igreja, os músicos estão fazendo ali, o pessoal do louvor está fazendo ali, eu não sei se estavam passando som, já estávamos no louvor, e eu estou ali e tal, eu cumprimento um, cumprimento outro, de repente vem um homem forte, alto, bonito, igualzinho a mim, assim, sabe? Porque as risadas, o pastor Júnior foi o que mais riu, não entendi essa. E ele vem, não, mas um cara forte assim, me abraça, gente, quase me quebra a cervical, quase me quebra o pescoço, sério, chegou a estralar, assim, pá, pá, pá. Pastor, lembra de mim? Eu, não, graças a Deus. Eu disse: não, querido, não estou lembrando agora falando sério, eu disse, não estou lembrando, me perdoa. Pastor, eu sou aquele homem que estava lá na cadeira de rodas, aquele dia lá naquele canto. Eu disse: não acredito. Deixa eu contar para vocês, infelizmente, queridos, quando esse homem, antes do incidente que o levou à cadeira de rodas, ele um dia saiu para trabalhar, pastor Júnior, e aconteceu alguma coisa na empresa, mandaram ele de volta para casa mais cedo, nada de demissão, mas eles voltaram mais cedo. Quando ele chega em casa, bem mais cedo, ele encontra a esposa dele o traindo. Ele vai até uma boca de fumo, compra um revólver e dá um tiro aqui embaixo. O tiro atravessa de baixo para cima e da direita para a esquerda e sai aqui atrás. E os médicos disseram: ele nunca mais vai ter nenhum tipo de movimentação no seu corpo, ele nunca mais vai falar. Ele foi transformado num vegetal, bem assim, amados. Só que Deus o tocou. Deus o tocou e aquele homem foi completamente curado. Então eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez você não chegou desse jeito, numa cadeira de rodas, mas talvez a sua vida sentimental, espiritual, emocional, financeira esteja paralisada. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, através do seu poder que opera em todos nós neste lugar. Se você crê nisso, diga amém. Só esse lado aqui parece que está na fé. Não fale nada, eu vou dar uma chance para esse povo daqui para cá. Amém? Amém. Meu Deus. Agora todos juntos. Amém, igreja? Amém. É desse jeito que eu gosto, querido. Se você não participar comigo, eu vou murchando igual uma florzinha seca assim. Agora se você vier comigo, se prepara, amado, que nós vamos juntos fazer esse negócio sacudir. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Eita glória. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17.
Segundo a Reis, capítulo 17. Quantos aqui, em algum momento da sua vida, já receberam uma ordem de Deus estranha, difícil de ser cumprida? Levante a sua mão. Não estou falando como Noé assim. Levante a sua mão, deixa eu ver. Poucos cristãos receberam uma ordem. Olha, eu vou lhe dizer então só uma. Só o que ele diz para nós nos santificarmos já é algo impossível humanamente falando. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, todos os dias tome sua cruz. Isso é, humanamente falando, é impossível de fazermos. Então eu vou refazer a pergunta. Quantos aqui já receberam de Deus uma ordem, um chamado, assim aos olhos humanos, impossível de ser obedecido? Levante a sua mão. Meu Deus, alguns não entenderam. Nós vamos na conversa que nós vamos entender. Olha o que a Bíblia fala aqui. 1 Reis 17:1. Então Elias, está falando do profeta. Hoje de manhã falamos um pouquinho sobre o profeta Eliseu. Vamos falar um pouquinho de Elias. 1 Reis 17. Aqui está 2 Kings, 1 Kings. 1 Reis 17. Aí. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Vamos fazer só uma pausa aqui por enquanto. Só uma pausa. Estamos no 4. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre uma frase muito simples que Deus me deu alguns anos atrás. E até o pessoal fez uma imagenzinha, jogou lá, não sei em que parte da internet está, mas está lá. Repita comigo bem alto assim, ó. Obediência. Não, eu disse bem alto, né? Não bem baixo. Obediência gera milagres. Mais uma vez, obediência gera milagres. Mais uma vez, obediência gera milagres. E aqui Deus chega então para o seu profeta e diz: retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. É só para a gente entender um pouquinho do contexto que está acontecendo aqui. Elias então profetiza, nós vimos aqui que nem orvalho cairia sobre a terra, muito menos chuva. Ou seja, veio uma seca terrível sobre aquele lugar. E aí Deus pega então, para guardar o seu profeta, para proteger o seu profeta, Deus traz a provisão, diz assim, ó, vai junto à corrente, ou à torrente de Querite, e lá tu vais beber dessas águas, e ali mesmo eu vou ordenar os corvos que te deem comida. Detalhe, os corvos, versículo 6, os corvos, só vamos ler essa parte, tá? Depois a gente volta. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. A gente já vai ler aqui, ó. Queridos, você sabia que os corvos são uma ave, carniceira? Eles comem carne. Só que eles comem uma carne que já sobrou muitas vezes de felinos, ou seja, é uma carne apodrecida. E aqui a Bíblia deixa bem claro que Deus não deu carne apodrecida para o seu profeta, muito menos um pão podre, duro, mofado. Ou seja, Deus estava dando o melhor, estava dando água de uma corrente, de uma fonte. Você está me ouvindo, sim ou não? Só que o detalhe está antes. Nós vamos voltar e nós vamos caminhar nesse texto. Eu estou tentando fazer um apanhado, porque na verdade essa mensagem, e Deus me mandou fazer, então eu vou fazer, queridos. Mas essa mensagem eu prego ela em 3 partes. E cada parte eu prego num culto. Então, tipo, domingo, terça, domingo, ou então domingo, ou terça. Então Deus, eu sei que vai me dar graça para eu botar numa vez só, porque se Ele mandou pregar, é isso que eu tenho que fazer. Amém, amados? Amém, igreja?
Então aqui nós estamos vendo um milagre de Deus sobre a vida do profeta. De corvos, animais carniceiros, em vez de comerem a carne, estavam trazendo, não de vez em quando, mas todos os dias, ao amanhecer e ao entardecer. Não só carne, como também pão. E ele tinha ali então pão, carne e água. Onde é que está aqui o segredo? Volta para o versículo 3. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira. Esconde-te. Era lugar de proteção. Era lugar de proteção, era lugar de provisão, era lugar de milagre. Amém, amados? Esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Versículo 5. Primeiro, escute com o seu coração. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Repita comigo. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Obediência gera milagres. Obediência gera milagres. Mas agora, queridos, a Bíblia fala, versículo 6: os corvos então lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados alguns dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Versículo 8: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, diga, dispõe-te. Não, mas fale com mais vontade, meu irmão. Diga, dispõe-te. Diga, disposição. Amados, nós queremos ver o milagre de Deus, não basta só obedecer. Nós temos que ter a disposição em obedecer. Disposição. Dispõe-te e vai-te a Sarepta. Olha só, agora Deus estava apelando aqui. Vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Não estou sendo machista, também não sou feminista, sou biblista, amém? Amém, igreja? Só que nós sabemos que as mulheres ainda hoje, estou falando aqui milhares de anos atrás, contrastando com hoje, as mulheres ainda, muitas vezes trabalhando na mesma função, às vezes numa mesma empresa, elas ainda ganham menos que um homem, o que eu acho errado. Agora você imagine essa situação aqui há milhares de anos atrás. E essa mulher ainda, além de ser, desculpa, nada de feminismo, machismo, de ser mulher, a Bíblia fala que ela era uma viúva. Só que essa mulher viúva, ela não estava vivendo num contexto bom, estavam vivendo num contexto de seca. Queridos, eu quero lembrá-los que a base da economia mundial nesses tempos era tão somente a agricultura. Você imagina uma base da economia sendo a agricultura, daí não chove. Não eram só as plantações que morriam, o pasto morria, os animais morriam. Que grande tragédia eles estavam vivendo. Aí Deus então, em vez de mandar talvez o profeta para um rei, vou te mandar para uma terra distante, vai ficar lá com aquele rei, o cara vai cuidar de ti. Já que tu me obedeceu e foi para a torrente de Querite, e tu entendeu e obedeceu que eu ia ordenar os corvos e eles iam te dar comida, e de fato te deram, agora já que tu passou nesta prova, eu vou te mandar para um lugar de descanso, onde tu vai poder só curtir. Não, ele pega e diz, vai a Sarepta, que não era muita coisa, tá, queridos? Não era grande coisa. Vai a Sarepta, olha Deus falando, porque eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. O profeta podia dizer, Senhor, olha só Deus, eu estou te servindo com todo o meu coração, eu estou obedecendo as tuas ordens, eu tenho te honrado, eu estou aqui do lado dessa água aqui, que agora até secou, esperava os corvos pela fé, eles realmente vieram e me trouxeram, agora o Senhor quer que eu vá para uma cidade que não tem muita coisa, e o Senhor quer que uma mulher viúva me dê comida, mas ele não fez isso, queridos, ele não contestou a Deus, ele não argumentou com Deus, ele não murmurou do que Deus estava falando e ordenando ele a fazer. O que diz a Bíblia, queridos? Vou de novo, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Versículo 10. Então ele se levantou
Diga, então, ele se levantou e foi a Sarepta. Obediência gera milagres. Queridos, olha, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quero honrar o legado, não a pessoa em si, mas o legado deixado pelo pastor Bonk. O pastor Bonk, por muitos anos, ele alugou uma sede. Ele não tinha uma sede, apesar de ter condições para ter comprado, não uma, mas algumas sedes. Mas ele queria usar todos os recursos, porque era o chamado específico dele, para fazer cruzadas. Uma cruzada nossa lá da África custa em torno de $1 milhão. $1 milhão, uma cruzada. Aí o Daniel, o evangelista Daniel Colendo, uma vez chega com todo um projeto, tudo certinho, e entrega ao pastor Bonk. Olha, pastor Bonk, se nós tivermos assim, para nós darmos de entrada, com os valores dos aluguéis, assim, assado, nós podemos trocar por uma parcela, né, por uma hipoteca, né, um financiamento, e nós vamos então adquirir a sede da Cefam. E o pastor Bonk disse assim, Daniel, que benção, mas quando Deus mandar, nós vamos fazer. Eu não sei que tipo de sentimento na hora o Daniel teve, né? Mas você chega todo organizadinho, todo bonitinho, de repente ele estava pensando, pá, agora vai dar certo. O pastor Bonk só diz isso. Passado um longo tempo, quem contou essa história foi o próprio Daniel, viu, gente? Numa escola de evangelismo em 2013 em Curitiba. 2013. Então eu não estou aqui fazendo nenhuma fofoca, ele contou para todos os líderes que estavam lá. E diz que um sábado de manhã, porque o americano ele tem isso, sábado de manhã você não liga para ninguém, é um dia para você descansar. Sábado de manhã, de repente toca o telefone dele de casa, ele vê na bina ali, né, no identificador de chamadas, evangelista Bonk. Ele diz que atende, evangelista Bonk, o que houve, o que aconteceu? Daniel, você está em casa? Dele, sim, estou, tipo, é sábado de manhã, sim, estou. Então eu estou indo para aí. Eles moravam mais ou menos 3 horas de distância um do outro, de carro. Estou indo para aí, de repente ele então tá, tudo bem. Eles se preparam, arrumam, esperam o evangelista Bonk. De repente ele chega, ele diz, Daniel, sentam no sofá da sala. Ele disse, Daniel, eu vim aqui para lhe falar algo. Ele disse, sim, pastor, eu imagino que sim, porque do nada o senhor vem aqui e o que aconteceu? Disse, Daniel, eu vim aqui lhe dizer que Deus me disse que é para nós comprarmos a nossa sede. Nós vamos comprar um lugar e vai ser a sede da Cefam. E o Daniel disse, puxa, pastor Bonk, que bênção, mas Deus lhe falou isso quando? Não, falou ontem à noite. Tá bom, pastor, que bênção, obrigado pelo privilégio. Mas eu queria saber assim, por que o senhor não poderia talvez me falar isso na segunda ou na terça, ou em algum momento se o senhor fosse na Cefam, o senhor tinha que ir no sábado, até pensando nele, né, uma pessoa de mais idade, o senhor tinha que pegar no sábado de manhã, entrar dentro do carro e vir até aqui, viajar 3 horas de carro, só para me falar isso. Eu podia ter até falado pelo telefone. E o pastor Bonk olha para ele e diz assim, Daniel, na verdade o que eu fiz foi como se fosse um ato profético, porque eu sei, e eu quero que Deus saiba, eu quero que Deus saiba que sempre quando Ele fala, eu levanto e faço. Eu levanto e faço. Queridos, é por isso, essa é a chave deste homem, que hoje já está com o Pai lá na glória, ter não só, através das mãos dele, Deus fez milagres extraordinários, como a Bíblia fala acerca de Paulo. Queridos, mortos ressuscitaram através do ministério dele. Mortos ressuscitaram, e não foi 1 ou 2, foram vários, porque são homens e mulheres que verdadeiramente entendem, quando Deus dá uma ordem, ele levanta e vai. Eu sei que muitas vezes a minha esposa está sentada ali, aquela coisa mais linda, muitas vezes ela sofre comigo, porque ela me diz, amor, por que a gente não faz tal e tal coisa, né? Porque tu mesmo gostaria tanto de fazer. Eu digo, amor, porque Deus ainda não me mandou. Porque Deus ainda não me mandou. Amor, mas por que tu já fez aquilo lá? Porque Deus já me mandou. Queridos, eu não estou querendo aqui jogar confete em mim mesmo, mas só estou dizendo, nós todos precisamos exercitar isso. Deus fala, nós obedecemos, porque obediência gera milagres. Nós fazemos cruzadas no estado do Rio Grande do Sul, já fiz fora também, já fiz aqui em Santa Catarina, para os lados de Brusque. Já fiz uma cruzada no Japão. Agora estávamos com todo o equipamento nosso lá na cidade de Rio Grande, lá na pontinha do Rio Grande do Sul. E nós fazemos essas cruzadas, queridos, quando Deus colocou no meu coração e aquilo começou a queimar para nós, essas cruzadas que nós fazemos, nós temos lonas de circo. E essas lonas de circo nós montamos em praças, em vilas,
em locais às vezes muito simples, às vezes não tão simples, onde nós conseguimos, onde Deus aponta. Só que nós não tínhamos esse equipamento todo, é um equipamento caro. Aí um evangelista que tinha montado toda essa estrutura, ele tinha usado essa lona, toda a estrutura 2 ou 3 vezes no máximo. E ele estava vendendo tudo para ir embora para a Rússia. E eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo por um homem, um intermediário, um irmão da igreja. E ele veio me contar, pastor, olha só, é assim, assim, assim. E ele gastou para fazer. Você sabe quando você vai construir, você compra lá uma casa e você vai construir uma casa, você gasta, vamos supor, 100 mil, na hora de vender, ela vale, sei lá, 150, 180. Ou seja, depois que você faz, o objeto que foi feito, ele vale muito mais do que aquilo que você gastou. Você sabe disso, amém? Por causa de todo o trabalho, todo o tempo gasto. E o que ele gastou para fazer todo aquele equipamento foi um pouco mais de 120 mil reais. Ou seja, ele poderia vender por 150, por 160, sei lá. E ele disse assim, olha, eu estou vendendo e eu vou vender e é o seguinte, e eu... Vamos fazer assim, ó, como já me falaram de ti, Samuel, e parece que tu está muito apaixonado pelas tendas e quer evangelizar, eu vou vender para ti por 85 mil em vez de 125. Eu disse, ai meu Deus. Eu olhei para ele e disse assim, claro, estava pelo telefone, mas eu olhei para cima assim e disse, eu quero. Ele, tá bom, pastor Samuel, então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, você me dá 50 mil de entrada e o resto a gente parcela. Eu disse, eu quero. Ele, tá, quanto é que você tem hoje? Eu disse, olha, hoje assim, eu não tenho tudo esses 50, né? Não, mas quanto você tem? Eu disse, na verdade, assim, eu não tenho nada hoje. Ele disse, tá, mas como é que você está dizendo que você quer? Eu disse, não, mas é que a gente é sério, a gente trabalha sério. Bem assim ele me falou. Que bom que eu não disse o nome dele. Ele disse assim, bom, uma coisa é o reino, outra coisa são os negócios. Agora nós estamos falando de negócio, não tem nada a sair de irmão. Deus disse, tá bom, primo, vamos continuar a negociação. Eu sei o seguinte, amados, que eu disse, então deixa eu orar, eu vou ver o que Deus vai fazer. Isso foi uma semana antes. Uma semana depois, eu estou na casa de uns irmãos, toco o telefone, eu vou atender ao cara. Ele disse, aí pastor Samuel, vamos fazer negócio? Eu disse, vamos primo, é o seguinte, deixa eu dar um tempo. Eu disse, gente, já volto aqui, fui para um quarto lá. Cara, é o seguinte, ó, eu estava orando e tal, eu quero. Ele, não, deixa eu te falar. Vamos fazer o seguinte, em vez de eu te vender por 85, eu vou te vender só pelo valor da entrada. Eu quero 50 mil, não se fala mais nisso. Eu disse, fechado o negócio. Ele, sério, conseguiu dinheiro, pastor? Eu disse, consegui alguma coisa. Daí ele disse assim, quanto? Eu disse, não, hoje assim eu não consegui nada ainda, né? Mas eu já consegui pela fé. E ele disse, bom, pastor Samuel, então dá um jeito aí, fala aí, porque o primeiro que apareceu eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para a Rússia, eu tenho que vender, eu vou vender. E eu disse, eu sei, não vende. E eu fui orar a Deus, eu chorei diante de Deus, eu disse, Senhor, eu não tenho esses 50 mil, pai. E eu sei que no culto de domingo, sequente, eu terminei de pregar, eu disse, gente, então Deus abençoe, só o seguinte, não vou embora ainda. Não sei se a gente estava transmitindo na época, eu sei que isso não foi para transmissão, se estivesse transmitindo, não foi. Eu disse assim, amado, você sabe do meu desejo de evangelismo, nós já fizemos uma cruzada, o equipamento não era nosso, só para alugar, a gente gastou quase 20 mil reais para alugar, pois é, tem um assim, 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 o cara pagou, gastou 125, era para ser muito mais caro, o cara ofereceu 85 e deu a entrada, era para dar a entrada de 50, eu disse que não tinha, e daqui a pouco ele disse, 50 tu leva tudo. Eu disse, amados, se você puder já com R$1, R$10, R$100, o que você puder, me manda um WhatsApp e me avisa, por favor. E eu continuei ali e tal, orei pelas pessoas. De repente veio um dos mantenedores da igreja e disse assim, pastor, tu consegue levantar 10 mil? Cara, acabei de te orar por 50 aqui, cara. Não, pastor, mas tu consegue levantar 10 mil? Eu disse, cara, para eu conseguir eu teria que pedir para ti, para alguns outros aqui da igreja, assim, né? O que tu acha? Será que eu consigo levantar os 10 mil? E ele disse assim, tá, mas pastor, não consegue? Eu disse, tá, consigo, cara. Consigo levantar os 10 mil, então tá, pastor, então tu levanta os 10 mil, porque 40 a gente já tem. Queridos, eu nem saí da igreja. Pode aplaudir Jesus. Eu nem saí da igreja. Eu corri para minha sala lá em cima, eu disse, amado, olha só, primo, consegui 40, cara, tá, e os outros 10. Sério, gente, foi assim. Eu disse, estão vindo, amado, primo. Não, estou brincando. Se você estiver assistindo, pelo amor de Deus, não fica bravo comigo, né? Só brincadeirinha.
Eu disse, não, nós vamos conseguir os 10 mil. Bom, de fato, nós fechamos no domingo, no sábado, outro sábado de manhã nós estávamos pegando todo aquele material, queridos, que nós não tínhamos o dinheiro para comprar. E antes do prazo que ele havia me determinado no primeiro momento, nós pagamos os outros 10 mil. E depois nós já investimos, já compramos ônibus, já compramos outras coisas. E Deus tem feito milagres, porque obediência gera milagres. Aí Deus pega e fala para o profeta, agora sai daí e vai para Sarepta, porque eu ordenei uma mulher viúva que vai te dar comida. E a Bíblia fala que ele vai. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Meu Deus do céu, o cara chega, eles estão debaixo de uma seca terrível. Aí ele encontra a mulher e pede para ela o quê? O objeto de maior necessidade. Traz uma vasilha de água para eu beber. Não é um copinho, traz um pouquinho não. Me traz uma vasilha de água. Indo ela buscá-la, ou seja, escute. O que o profeta pediu? Água. O que eles mais precisavam? O que ela fez quando ele pediu? Ela foi buscar. Mais uma vez, outra pessoa aqui entendendo e praticando a questão do obedecer. Obediência gera milagres. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, aí ela parou e disse assim, não, peraí. A resposta dela foi mais ou menos assim, senhor, olha só, o senhor já me pediu água, que ninguém tem quase nada. O senhor não pediu um pouquinho, o senhor pediu uma vasilha. Agora o senhor está pedindo também comida. Porém ela respondeu, tão certo, ali ela quis dizer assim, ó, pelo amor de Deus, acredite em mim. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, são lascas de lenha, tá? Apanhei 2 cavacos, escute isso por favor. Eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Queridos, essa era a expectativa de vida que essa mulher tinha. Nós vamos comer este tanto de comida que é o resto que nós temos, e nós vamos esperar, literalmente nós vamos esperar a morte chegar. Você está entendendo uma coisa? Deus mandou o seu profeta obediente, o seu profeta de honra, Deus manda este profeta amado ir comer, ser alimentado numa cidade, meia boca, por uma mulher, sem nada de feminismo, machismo, nada dessas coisas, uma mulher viúva, que não estava sozinha. O que diz ali? Para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Deus manda o seu profeta para passar essa situação. Deus podia ter mandado ele para alguém rico. Deus podia ter mandado ele para alguém cheio de grana. Mas não, Deus mandou ele para uma mulher viúva que ainda tinha um filho, num tempo de seca, numa situação terrível e numa cidade que não era lá grandes coisas. Olha a expectativa, olha onde Deus enfiou o cara. Comê-lo-emos e morreremos. Ou seja, não há mais saída, não há mais solução, não tem mais onde buscar ajuda. Essa seca acabou com tudo. Mas a frase continua: obediência gera milagres. Comê-lo-emos e morreremos. Elias então lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículo 15, obediência gera milagres. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela, a sua casa, muitos dias. Eles iam comer aquele pãozinho,
e um comer e um morrer. Essa era a expectativa. A mulher não era maluca, ela não era doida, ela sabia que aquilo ali só dava para comer uma refeição e esperar a morte chegar, porque não tinha mais o que fazer. Mas a Bíblia está dizendo que porque ela obedeceu a palavra do Senhor, através da vida do profeta, comeu ela e toda a sua casa, talvez mais outros amigos, talvez sei lá quantas pessoas, o profeta por muitos dias. Obediência gera milagres. Talvez hoje você olhe, talvez você olhe para as suas mãos e não enxergue as ferramentas necessárias. Você não enxerga aquilo que você realmente precisa para salvar a sua casa, salvar seu casamento, salvar os seus filhos, para você mesmo, salvar a si mesmo. Talvez você não enxergue, mas eu quero dizer mais uma coisa: o pouco que nós temos em nossas mãos, nas mãos de Deus, é tudo o que nós precisamos. É tudo o que nós precisamos. Certa vez os discípulos estavam com Jesus passando por um lugar muito deserto, e de repente os mesmos discípulos olham para Jesus: Jesus, olha só, Senhor, já é muito tarde, já está na hora, despede esse povo para que eles saiam pelas aldeias e vilarejos e eles comprem alguma coisa para comer, a gente não tem como dar para eles nada. Jesus olha para eles e diz assim: dá-lhes vós mesmo, vocês aí, dá-lhes vós, dá-lhes vós o que comer. Vão lá e vê o que vocês conseguem. E aí eles acharam lá o quê? 5 e 2 peixes. Para alimentar, uma multidão de pessoas. Milhares de homens, 5.000 homens. Levantem a mão todos os homens aqui, levanta a mão aí, todos os homens. Vai lá, meu irmão, levanta a mão ligeiro. Dá uma olhada, abana assim os homens, abane. Abana, os homenzinhos também, os menininhos aí. Tá, agora baixa a mão os homens. Levantem as mãos e abanem as mulheres, por favor. Meu Deus, é que nem mato. Não, estou brincando, gente. Irmãs, é brincadeira. Não acabem comigo. Mas sempre tem mais mulher. Aí não eram mais mulheres e crianças. Então veja bem, 5 só para os homens. Se aqui nós estamos fazendo uma média que tem sei lá quantos por cento a mais, vamos supor lá que tivesse o mesmo número, 5.000 homens, 5.000 mulheres, e talvez umas 2.000 crianças, 12.000 pessoas. Mas vamos brincar que não tinha, eram só os homens, 5.000 homens, tinha 5 peixes, 5 pães. Pega um pão e parte em 1.000 pedacinhos, pega outro pão e parte em mais 1.000 pedacinhos, e assim por diante. Depois pega os peixes, dá uma escama para um olho para outro, e assim você vai dividindo, até todo mundo ter um pedacinho. Mas não foi assim, amados. Jesus abençoou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e aquela multidão se fartou. E a Bíblia fala que quando aquilo tudo acabou, ainda sobejaram, como diz a Bíblia, 12 cestos, ou seja, um para cada um dos discípulos. Obediência gera milagres. O que você tem hoje nas suas mãos? O que você tem hoje para salvar o seu casamento, salvar a sua casa? O que você tem? Pastor, eu não tenho nada. Eu quero dizer uma coisa: que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele chama a existência as coisas que não existem. Mesmo que você não tenha nada, Deus chama a existência nessa noite. Você crê nisso? Diga amém. Foi ela então e fez segundo a palavra do profeta Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa há muitos dias. Vou chamar o tangedor, o tocante, o maestro. Aí está ele ali. Escuta, versículo 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija azeite não faltou. O azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Hoje eu venho aqui e falo humildemente, mas venho na qualidade de profeta do Senhor, para trazer uma palavra profética sobre a sua vida. Meu irmão, escute. Da panela a farinha não vai se acabar da sua vida, e o azeite da botija não vai acabar, ou seja, não vai faltar o alimento, não vai faltar unção para você vencer todos os obstáculos que você precisa vencer na sua vida. Talvez seja na área familiar, talvez seja financeira, não sei. Deus pode todas as coisas. Obediência gera milagres.